parcerias principais e isso é muito importante. E eu quero dar uma ênfase para você aqui em letras garrafais, negrito sublinhado, gritando para isso. Parceiros principais. Na parceria principal, nós vamos identificar quem são os nossos fornecedores. Vamos falar aqui de fornecedor, gente. Fornecedor são as pessoas que podem te ajudar, ó, a voar, ou ele pode te derrubar. E eu vou falar isso pra você e talvez pessoas nunca vão te dar essa visão que eu vou te dar hoje. E eu vou te dar essa visão nessa aula, por quê? Porque eu vou falar daquilo que eu vivencio, daquilo que eu vivi, daquilo que quanto empresária e empreendedora, durante a minha trajetória empreendedora, eu vivenciei. E eu preciso que você dê muita atenção. Pega os seus post-its aí, gente. Porque os partners, muita gente chama de partners. Quando você ouvir no Shark Tank, ou quando você estiver numa reunião de negócios, ou você vai fazer um network, tá? Você ouvir partners, o que nós estamos falando? São os aliados, são os parceiros, são os colaboradores. Então, quando a gente fala de parcerias principais, nós temos 3 tipos de parcerias. São os próprios colaboradores, que antigamente nós chamávamos de funcionários, tá bom? São os fornecedores mesmo, tá? Que é quem vai fornecer matéria-prima, quem vai fornecer, que é de quem você está estudando, vai te fornecer conteúdo. E se você recebe um conteúdo errado, você vai passar um conteúdo errado. Se você recebe matéria-prima ruim, você vai entregar produto ruim. Se você tem colaboradores ruins, você vai entregar um serviço ruim. Então, gente, ela pode derrubar a tua empresa. Você pode construir um império. Um único fornecedor ruim vai colocar toda a sua dignidade, o respeito, a credibilidade que você criou em xeque. E aí você vai ter que reconstruir. E eu já te adianto, reconstruir é pior do que construir. Reformar é pior do que construir. Tanto fisicamente, como moralmente, como intelectualmente, como emocionalmente. Pri, você tá pegando pesado? Estou! Porque eu quero fazer de você um empreendedor de verdade. Eu quero que a sua trajetória empreendedora seja forte, robusta, com base sólida e com pilares muito bem estruturados. Queria eu ter tido essa oportunidade na vida de ouvir o que eu tô te falando agora. Tá? Contrato bem feito, alinhado, contrato. Ai, Priscila, eu não tenho condição de contratar ainda. Então, dá um jeito, gente. Faz sozinho, mas faz um contrato de gaveta, faz qualquer coisa se você não tem condição de ter um jurídico. Não, mas faz alguma coisa para que você consiga se respaldar, porque parcerias principais são muito importantes para você, tá? Dentro da PEC. Então vamos aí, já coloquei todo o medo que eu tinha que colocar em você, mas pegue o teu medo e aprenda a fazer dele combustível para que você voe cada vez mais alto, porque quando você faz bem feito, meu amor, o céu é um limite para você, tá bom? O que um bom fornecedor ele vai fazer com você? Vamos falar dos bons agora. Ele vai minimizar todos os seus riscos, ele vai otimizar e vai te ajudar na tua economia de escala. Otimização e economia de escala, ó. Eu vou falar tudo isso bem direitinho para você. Ele vai reduzir os seus riscos e ele vai diminuir absurdamente as suas incertezas. Quem tem bons colaboradores dentro da empresa, você vai com a cara e com a coragem. Se você tem um bom sócio, se você tem fornecedores que te entregam matéria-prima de primeira, com prazo, com qualidade, com agilidade, te dá embasamento para aquela matéria-prima, você vai que vai lindo, você vai que vai assim, ó, fluindo, gostosinho, tá? Terceirização, serviços e infraestrutura. Se você tem uma infraestrutura muito boa, que é o que a gente está criando aqui, você vai com certeza. Você tem identidade, sua postura muda na hora de falar. Tá bom? E aí nós vamos falar sobre isso agora com mais clareza. Vamos falar de otimização e economia de escala. O que é isso? É uma pessoa que realmente vai otimizar o seu processo, vai otimizar aquele fornecedor parceiro mesmo,
Um exemplo muito clássico é o fornecedor de sorvete, tá? Eu vou abrir uma sorveteria e eu preciso da pasta base, por exemplo, tá? Todo sorvete tem aquela pasta base e eu não vou fabricar ela. Eu posso... milkshake, eu vou querer bater ali, eu vou colocar todos os sabores artificiais ali, mas a pasta é base. Certinho? Certinho. Eu chego pro meu fornecedor e falo, olha, eu vou comprar de você a pasta base todo mês, tal. Falou, então é o seguinte, se você fechar um contrato comigo de 6 meses, de pegar tantas pasta base comigo nesse período de 6 meses, eu vou deixar meu maquinário com você. Tá bom? Meu, olha que top, quem não quer um fornecedor desse? Pri, isso acontece? Muito, tá bom? Se eu vou comprar o produto principal, a atividade principal dele, durante um período interessante, numa quantidade interessante, tanto para mim quanto para ele está me dando a concessão de uma máquina, eu vou usar a máquina dele por esse período. E depois de 6 meses a gente volta a conversar. A gente vai lá e coloca lá e reescreve, reconversa. Depois de 6 meses deu tudo certo. É o seguinte, eu vou comprar, eu tô vendendo muito, graças a Deus eu cresci muito nesses 6 meses, eu quero renovar o contrato com você, mas além do maquinário eu também quero a manutenção da máquina. Olha, você tá vendo? Isso é parceria. Isso é parceiro que otimiza e economiza a sua escala. Por isso que é de acordo com economia de escala. Por isso que o nome aqui diz economia de escala. Conforme a minha escala for maior, eu vou comprando mais, ele me economiza por um outro lado. Ele primeiro me deu a máquina. Ele me deu a concessão de usar a máquina dele. Só que aí eu escalei, eu aumentei o meu fluxo, eu comprei mais do que eu precisava e nesse segundo contrato eu vou colocar que eu vou comprar mais. Agora ele vai me dar também a manutenção da máquina. Tá bom? Ele otimizou o meu processo, eu não precisei ir lá e comprar, pagar 10 mil numa máquina. E para ele é interessante, porque ele está vendendo o produto principal dele em grande quantidade para mim. Ok? Vamos falar de redução de riscos e incertezas. Um exemplo clássico é o contador, tá bom? Ele vai minimizar o meu risco e toda a minha incerteza do meu negócio, porque ele vai emitir minha nota certinho todo mês, ele vai tirar todas as minhas dúvidas quanto a tributo, porque eu sou uma criadora de conteúdo digital. Eu faço cursos, eu presto consultoria, eu dou assessoria, tá bom? Eu dou aula, eu tenho que... Meu foco tá em criar os conteúdos para empreendedores e empresários. O meu foco tá em escalar o negócio dos meus alunos e das pessoas que me contratam. Eu não quero hoje ter que estudar sobre tributo, eu preciso entender o que é tudo isso e nós vamos entender. Mas quem vai realmente trabalhar sobre isso é o meu contador. Um outro exemplo daquilo que eu já citei aqui, gente, é o jurídico. Dentro do meu escritório, eu contratei uma equipe jurídica, eu contratei um outro escritório jurídico, que é para redigir todos os meus contratos com os meus fornecedores, para que eu não tenha mais dor de cabeça. Ele que vai fazer todos os meus contratos com os meus colaboradores, olha lá, olha que legal, vamos diferenciar aqui. O meu contador, ele vai registrar a minha equipe que é CLT. O meu jurídico vai fazer um contrato com os meus parceiros que são prestadores de serviços dentro da minha empresa. Olha a diferença. Eles entram em redução de riscos e incertezas. Ele tira meu medo. Porque eu tenho uma equipe contratada, eu tenho um parceiro principal que vai minimizar todos os meus riscos. Priscila, ele vai zerar? Não, ele não vai. Mas a partir do momento que o meu corpo jurídico, que é uma empresa, é um parceiro principal, fez um contrato bem feito, se algum dessas pessoas der um passinho fora da curva, ele também vai e aciona na justiça. Então, opa, tô tranquila, eu fico muito mais tranquila. Não significa, gente, que um parceiro não vai tentar te passar a perna. Tá? Não significa que você não vai passar por isso, mas eu tenho um corpo jurídico aqui para me defender, tá? É aí que entra como redução de riscos e incertezas, ok? E aí nós vamos para a terceirização e serviços como infraestrutura. Por exemplo, dentro do meu escritório, eu quero ter um ambiente limpo, harmonioso,
tranquilo para que os meus colaboradores venham. Mas eu tenho hoje um escritório pequeno, vamos dizer assim. Eu não preciso ter um funcionário CLT de limpeza e faxina. Eu não preciso, porque é um escritório que a gente consegue manter. Então, o que eu faço? Eu fecho uma parceria como uma atividade, um parceiro principal de limpeza. E eu pago essa empresa ou essa pessoa para vir toda semana limpar o escritório. Toda segunda ou toda sexta. Você entendeu? Dentro do meu escritório, eu tenho uma pessoa que eu fechei um contrato com ela, que toda sexta-feira ela vai vir limpar o escritório. Então lá no final do expediente ela já vem, já começa a limpar tudo, porque na segunda a gente já volta, já tá tudo limpinho. E aí nossos colaboradores vão mantendo aquilo limpo e organizado o máximo possível. Ok? Então isso é terceirização. É o que nós chamamos de terceirização. Uma outra forma de você terceirizar, por exemplo, é o social media. Eu não quero contratar uma pessoa para ser só meu social media. Não preciso. Então eu chamo ele, eu terceirizo essa atividade para um social media. Priscila, isso não entra em redução de riscos e incerteza? Não entra. Porque eu não corro um risco, porque eu posso também ir lá e fazer meus criativos e postar. Tá bom? Eu não tô correndo um risco por causa disso. Tá bom? Ele entra como terceirização. Eu terceirizo algo que eu não quero fazer mais. Que eu posso fazer, que eu sei fazer. Eu não sei advogar. Eu não sou contadora. Então não é um risco que eu tô correndo. Eu sei fazer um criativo, eu posso ir lá e posso fazer um criativo e postar nas minhas redes sociais eu mesma, tá bom? Então eu terceirizo aquilo que eu até sei fazer, mas eu não quero colocar minha energia, o meu tempo naquilo e posso dar para alguém que sabe fazer muito melhor e é profissional naquilo. Ok? Entra como terceirização. Ou também pode ser algo que eu também não sei fazer, mas eu poderia aprender. Mas eu prefiro dar para um profissional, eu terceirizo aqui, ok? Por isso que ele entra em terceirização.